para não ser orgulhoso um dia de cada vez. A melhor forma é o exercício. Vamos entender o que é o orgulho. Você se acha melhor do que os outros. Por quê? O que é que você tem melhor do que os outros? Sempre tem alguém mais inteligente, sempre tem alguém mais esperto, mais bonito, sempre tem alguém. Então, a gente não pode se considerar melhor do que todos. E a gente tem que começar a procurar as qualidades das pessoas. Porque se você procurar motivos para não gostar, tem uma lista enorme. Então, seu marido, tá? Quando você casou com ele, você estava apaixonada, não estava? Então, você achou que era uma boa ideia. Se você todo dia fizer a lista das coisas que você não gosta, depois de algum tempo, suas emoções serão sempre negativas. Então, para a gente superar essa colocação de que somos melhores, a gente tem que procurar qualidade nas pessoas. Então, aparentemente, as pessoas menos têm algo a oferecer. Então, se você começar a procurar esse algo de melhor em cada um, você vai esquecer que você se acha tão melhor e vai começar a ver a beleza real que existe em todos, que é o que o Espírito Superior vê. Ele vê o quê? O lucigênito, o Filho da Luz. Com relação à depressão, a pessoa toma medicamento e satisfatoriamente. Quando essa pessoa se encarna, como ficará o espírito? Como será tratado se não houver um medicamento? A causa do... Mas olha só, se você morreu, você deixou de ter cérebro, deixou de ter serotonina, dopamina, tudo isso, e você é um espírito, ok? Então o que vai ter? Você não vai ter as sensações físicas, vai ter o quê? Os sentimentos que permanecem. Se você tem um transtorno de natureza orgânica, ele é fruto do quê? Lembram? Quem é que forma o corpo? Não é o perispírito? E o que é que forma o perispírito? Não é o campo mental do espírito? Então você plasma um corpo de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então você acha que precisa do sofrimento para conquistar alguma coisa. Então ele está lá. Quando você faz, à medida que você supera esse sofrimento com êxito, lembra que nós falamos? Você chega bem no mundo espiritual, você reequilibrou-se. Então deixa de ter essa necessidade. Agora, tudo depende da maneira com que você vive as suas experiências, inclusive a dor. Você falou do câncer, se as pessoas tratam, que se tratam de pessoas que guardam mágoas. O mesmo se aplica ao mal de Alzheimer? Não, são coisas totalmente diferentes, tá? O Alzheimer é uma doença degenerativa que atinge áreas cerebrais, basicamente o hipocampo, e vai te retirando a memória. A gente tem um seminário, um trabalho sobre o Alzheimer, a ligação que tem o Alzheimer e o lobo pré-frontal. Só que para a gente responder é uma outra palestra, né? É um trabalho muito interessante, feito pelo Dr. Jorge Mão Neto, juntamente com a ação sobre a caridade e filantropia. O Alzheimer está muito ligado à falta de consciência que você tem da realidade espiritual. Muitos espíritos desencarnam e não sabem que desencarnaram. E isso acontece ao longo de muito tempo. Então, existem bilhões de espíritos desencarnados que não sabem que estão desencarnados. Vivem escravos das sensações, parasitando os vivos. Só que o mundo está mudando. Não vai mais caber você viver nesse nível de inconsciência. Então você vai ter que se tornar consciente da vida espiritual. Chico Xavier dizia que a evolução se dá sempre através da desidratação. Ou você chora sofrendo ou sua trabalhando. Você escolhe. Mas sem desidratação não tem evolução. Então, se você não aprender através do trabalho, vai ser pela dor. Então, o Alzheimer vai tornar você consciente da vida espiritual, que você vai ficar preso no corpo, vivenciando aqui. Tá? Então, está aumentando o número de doentes de Alzheimer. Fizeram um prognóstico que em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer. E já não são mais os idosos, está diminuindo a idade em que ele está aparecendo. Então, existe uma relação direta entre o lobo pré-frontal. É que se eu for explicar o que é o lobo pré-frontal, é o futuro. O André Luiz diz que o passado está arquivado nos gânglios basais. Isso já foi descoberto. É onde se formam os hábitos. O presente está no lobo frontal, são nossas decisões, o processo cognitivo. Mas o futuro está no lobo pré-frontal. É a partir do lobo pré-frontal que você sente compaixão,
misericórdia, que você se liga espiritualmente, é aquilo que promove a ação da caridade, dos processos empáticos. Então, normalmente, quem tem ativado o lobo pré-frontal não tem Alzheimer, tá? Então, quando você não é empático, não sente essa relação, você vai ter dificuldade de se tornar consciente dos processos espirituais. Então, o Alzheimer é uma forma de obrigar você a fazer isso, querendo ou não querendo. Lembram? Se não for através do trabalho, será através do quê? Do sofrimento. Mas como assim o Alzheimer vai ajudar você? Normalmente, hoje em dia, as pessoas dão um valor enorme à aparência, né? Então, você escolhe para casar com você uma moça linda, com seios maravilhosos, com uma apresentação incrível. Não é verdade? Ela vai ficar com você se você tiver um acidente e ficar paraplégico. E você, que é uma moça linda, maravilhosa, escolhe um rapaz pela estampa, pela aparência, ele vai ficar com você se você tiver câncer nos seios? É nesse momento em que você vai ver o valor do companheiro. Se você escolhe pela aparência, é nesse momento que você vai notar que aquilo não vale nada. Então, você pode garantir que você nunca vai ter câncer? Você pode garantir que você não vai sofrer um acidente, vai se tornar incapaz? A pessoa que você escolheu vai permanecer com você? Então nós estamos escolhendo pela aparência, não pelo amor. E amor é querer bem, mesmo quando a sua aparência já não é aquilo. Ficam as lembranças, as coisas boas, as ligações emocionais. Então, isso são valores o quê? Transcendentais. Então, só a partir da ativação do pré-frontal é que você vai dar valor a essas coisas. Então, se você não aprender espontaneamente, vai aprender na dor. Porque no Alzheimer você está indefeso, você é totalmente dependente. Então, as suas escolhas com relação àqueles que cercam você vai ser determinante nesse momento. Então, se você não aprender pelo trabalho, vai aprender pela dor. Como ajudar uma pessoa de 86 anos que está com AVC, com sequelas inteligentes? Surta, fica fora de si, não dorme. Como que o cuidador pode estar auxiliando essa pessoa? Bom, o fim da existência é mais ou menos como o início. Você começa a ter um afastamento do corpo, você está bem idosa, você vai conversar quando ela dorme. Você vai dar passe. A gente tem elementos tão bons e a gente não usa. O passe acalma, equilibra os centros energéticos e a gente não usa. Talvez não tenha tanta fé como deveria. Então é melhor estudar o passe para ver se funciona mesmo, demonstra, depois você usa. Funciona, que é uma beleza. Passe, água fluidificada, principalmente a pessoa idosa, que ela começa a ter uma queda energética. Então o tratamento de passe é a melhor coisa que existe nessas circunstâncias. Melhor do que calmante. E conversar. Mas ele não presta atenção. Pega André Luiz e lê sobre a vida após a morte, porque isso tranquiliza. Muitas reações fortemente emocionais têm a ver com o medo da morte. Ele pode não saber falar para você, mas ele sente. Então, por que a gente tem medo da morte? Porque a gente acha que a nossa vida não foi o que deveria. A gente começa a lamentar as coisas que não fez, as coisas que deveria ter feito, as coisas que fez errado. E isso começa a dar medo com relação ao que você vai encontrar após a morte. É nesse momento em que leituras positivas, falando sobre ajuda, sobre a misericórdia divina, sobre as coisas possíveis, lembranças positivas de coisas que fez, e o passe. Gente, é o tratamento espírita. Então, vocês que são espíritas, não é tão complicado. A pessoa não acredita, mas se ela está demente, não vai falar mais nada, aí você aproveita e lê. Entendeu? E conversa. Eu acompanhei a desencarnação de 64 pacientes. Eu trabalhei numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. E tive a experiência de vários tipos de desencarnação. Mas a primeira é inesquecível, né? A primeira vez que eu vi... Eu nunca tinha tido um parente desencarnado, nunca fui em enterro, um velório, nada. Então eu entrei, eu estava jovem, estudante, na clínica médica e na 10ª enfermaria do Gafreguini. Que na época do boom, lembra do Cazuza, aquela história toda, ainda era o Cancer Gate, aquela coisa toda. E nós chegamos e tinha um paciente gritando, urrando, um negócio assim muito sério. Bom, só tem um detalhe agora. Não pode filmar isso. O que causa a esquizofrenia? Emoção, disfunção, transtorno? Pode trabalhar com uma casa espírita, um esquizofrênico? A esquizofrenia é clássica, porque, gente, existem diagnósticos errados, tá?
A esquizofrenia clássica é uma deteriorização, é uma doença degenerativa, tá? De estruturas cerebrais. Hoje em dia não existe mais doença mental. É um processo de natureza neurológica, é uma degeneração. Não tem cura. Mas se você fizer o diagnóstico precoce, existem medicações que impedem a degeneração, tá? É que nem a diabetes. Se você não tratar, ela mata. Mas se você, desde o início, começa a tratar, você evita que a coisa piore. Agora, a diabetes tem cura? Não. A diferença é que ninguém xinga as pessoas assim, seu diabético, hipertenso. Agora você xinga, neurótico, esquizofrênico. Então o problema não é a doença, é o estigma que a gente coloca. Tá? Então, tem uma doença, tem que ter tratamento. Se você faz o tratamento precoce, você tem apoio, tá? Se você cria um ambiente tranquilizador, com segurança, a pessoa consegue passar e se tornar uma pessoa produtiva. Não vai ser igual a pessoa saudável, mas ela pode viver bem, até uma idade avançada, tá? Teve uma novela aí que fez um caso bem significativo. As medicações adequadas seguram os sintomas, tá? Eu tive o privilégio de ser aluna do Dr. Mário Pelon, que é um dos maiores psiquiatras do mundo, e ele disse que já havia sinais da esquizofrenia na infância. E se você fizesse acompanhamento, você podia trabalhar para evitar uma deterioração maior, tá? Mas a pessoa sempre teria que fazer uso da medicação. As causas são kármicas. Nos livros de Filomeno de Miranda, tá? Tem várias descrições de causas possíveis de transtornos mentais. Então vale a pena estudar o livro para você entender melhor a causa desses transtornos. Então a culpa, o sofrimento, porque a insanidade é uma fuga da realidade. O sofrimento é tão difícil de suportar que você cria uma fuga, tá? E você manifesta isso no processo reencarnatório. Então, diagnóstico precoce, medicação correta, ajuda os sintomas. As medicações são muito dolorosas. Então, o apoio, tá? São pessoas, como dizer, então você não estigmatiza o hipertenso nem o diabético, né? Mas o diabético ele tem um transtorno emocional também. Da mesma maneira que o esquizofrênico desenvolveu o problema por um transtorno no passado. Então, todas as pessoas doentes têm transtornos espirituais. Então, por que um tem que ser estigmatizado em vez do outro? Tá? Por quê? Porque vem do passado. É que diziam que eles eram endemoniados. Tá? Então, pensam se não é fruto do nosso preconceito essa opressão. Então, o passe ajuda muito. Porque é muito comum você ter esquizofrenia associada com um processo obsessivo. O processo obsessivo tem tratamento. Tá? E o tratamento é na casa espírita. Então você faz o tratamento espiritual e você acalma, você dá mais dignidade ao transtorno. Quanto tempo é preciso para desligar uma sinapse habituada com o comportamento e religá-la a uma nova atitude? E voltando essa hora aqui, quais são os benefícios da felicidade no corpo? É contrário aos da tristeza? Bom, aí teria que ser um seminário, né? Eu tenho o seminário Neurociência e Espiritismo, que tem 9 horas de duração, em que a gente fala das últimas descobertas da ciência com relação à felicidade, com relação aos hábitos. Então, o que a gente sugere é a literatura. Tem um livro chamado Cérebro Imperfeito. Agora eu vou dizer para vocês, é um livro muito perigoso. Tomem muito cuidado na hora de comprar. Porque minha mãe foi comprar, chegou para a vendedora, minha filha, você tem um cérebro imperfeito? Ah? Porque o título é O Cérebro Imperfeito. Então, muito cuidado quando vocês forem adquirir. Ele fala dos bugs cerebrais, de algumas coisas que foram descobrindo do cérebro que a gente desconhece e faz alguns erros. E no final tem uma bibliografia que fala de várias pesquisas. Então, existem pesquisas sobre a formação dos hábitos e como melhorá-los. Então, tem um livro, é O Poder do Hábito. Parece livro de autoajuda, mas não é. É um livro sobre neurociência, que fala como os hábitos se formam, os processos de desenvolvimento. Nós estamos vivendo uma época formidável de descobertas, que facilitam. O nome disso é misericórdia de acréscimo. Então, você entendendo, você tem formas de atenuar problemas que nós mesmos causamos. E a disciplina de trabalhar facilita. Então, os hábitos, como se formam, uma série de trabalhos. A gente tem algumas palestras, por exemplo,
visão neurológica da busca da felicidade, que a gente fala sobre isso, e a caridade e eu não sei o título que deram, que a gente fala sobre a caridade e o espiritismo. Tem um título, Visão Neurológica da Caridade, a caridade, o cérebro, coisas assim, que a gente fala sobre o efeito das ações, das boas ações, na mudança de comportamento, tá? Então, não dá para a gente responder em tão pouquinho tempo, né? Como eu falei, será que dá tanto tempo assim? 9 horas? Sim, é muita coisa, tá? Para você falar, para você analisar, para ter uma visão geral. Nós estamos vivendo uma época muito fecunda, nunca foi tão bom viver como hoje. Era da democratização da informação. Vocês podem entrar na internet e pesquisar um pouquinho. Como interpretar a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém, eu vou corrigir a frase, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus, Buda, Maomé ou os outros grandes mestres, posso evoluir sozinho? Bom, posso evoluir sozinho? Isso diz o quê? Para que eu preciso de gente? Para que gente? Eu me baixo, eu sozinho sou tão bom. Não precisa quem? Vai estragar. Bom, só essa frase é uma manifestação de quê? O ser humano é um ser gregário por natureza. Vamos dizer por que a gente precisa das outras pessoas. Fizeram uma experiência de neurociência. Então, ateus, esquece espiritismo, esquece tudo, esquece espírito. Pegaram uma pessoa e puseram no scanner cerebral. O que é um scanner cerebral? Ele analisa o cérebro em funcionamento. E mostraram fotografias. Tá? Então, várias fotos diferentes. E a ação do cérebro nesse momento. Então, descobriram que nós somos programados geneticamente para apreciar o contato com a natureza. Toda vez que a gente via a natureza selvagem, a serotonina subia. Lembra, a serotonina media o quê? O prazer, o bem-estar. Então, imagine você nascer e viver numa cidade de pedra sem nunca ver o verde. Vai gerar transtornos comportamentais. Você terá deficiência de serotonina e terá tendências à depressão. Por isso, uma forma saudável é você ter contatos periódicos com a natureza. Com isso, você será mais saudável, o seu nível de serotonina será melhor. Então, vocês estão entendendo que determinadas formas que a gente vive prejudicam-nos, não é a coisa de reencarnação passada? Então, a ausência total de experiências com a natureza diminui a produção de serotonina. Outra coisa, eles colocaram a pessoa no scanner e uma pessoa estranha apertava-lhe a mão e fazia um carinho. A serotonina subia. Nós somos programados geneticamente para apreciar o afeto. Não era uma relação emocional, era um estranho. Nós somos tão programados que o afeto até de um estranho promove bem-estar mental. Então, imagine uma vida sem afeto, sem contato físico. E nós estamos na nossa sociedade criando tantos empecilhos, né? Qualquer coisa é assédio. Não pode nem cumprimentar mais. Se apertar a mão já vai dar problema. Então imagine você viver a vida num isolamento físico total. Vai causar transtorno do comportamento. Então nós não precisamos de ninguém? Então o homem é um ser gregário por natureza. Ele precisa do outro para se expressar como pessoa. Então nós somos humano-dependentes. E não é só nós precisamos de contato humano, nós precisamos de contato afetivo, nós precisamos desenvolver laços de amizade, porque isso nos causa bem-estar cerebral. Então não precisa nem acreditar em espírito. Tá? Em termos ateus e totalmente materialistas, o ser humano precisa de outro ser humano. E outra coisa, o setor de recompensa, qual é a coisa que mais ativa o setor de recompensa? Aprender. E outra coisa, o que é que melhora o bem-estar? Eles analisaram, por exemplo, quando nós fazemos o bem a alguém, a química muda. Então nós somos geneticamente programados para apreciar a cooperação. Então nós podemos evoluir sozinhos? Entendi que nas anomalias genéticas, a exemplo de Chateaubriand, pergunto, foi a atuação espiritual que concebeu aquela criança? Esse fato me recordou a concepção de Jesus, foi semelhante? Não tem nada a ver uma coisa com outra, não foi uma interferência espiritual. Você, espírito, tá?
Dependendo do seu nível evolutivo, o perispírito vai ter uma ação mais intensa naquela modificação. Então, por exemplo, quanto menos evoluído, mais sujeito à ação da matéria você é, tá? Então, o corpo que você vai criar depende do DNA que você recebeu. Então, o DNA do seu pai e da sua mãe vão dar o material genético e você vai trabalhar de acordo com aquilo. Tem alguma influência espiritual? Sim, mas ela é mínima. À medida que você evolui, tá, o material genético pode ser modificado pela ação da sua vontade. Quanto mais evoluído, o que é que você tem mais? Consciência de si mesmo, vontade, controle. Então você passa a presidir o processo embriológico. Então, se você quiser plasmar uma mudança, você plasma, tá? Então você faz o que quiser. Lembra? Jesus não transformava água em vinho? Então, com relação ao processo reencarnatório, qual a diferença? Deixa eu ver se eu entendo. A evangelização infantil de adolescentes, bem como de adultos, leva ou deveria levar em consideração as emoções em relação às fases da vida? Por exemplo, ela contribui com alguma coisa? Gente, qualquer experiência contribui. Até experiência ruim contribui. Você aprende como não fazer alguma coisa. Então, mesmo quando a gente pensa, vamos dizer espiritismo, vamos pensar só em custo-benefício, né? Quando você, neurolinguística, já ouviram falar da neurolinguística? Então, vou dar uma experiência. Pensem num canguru. Pensem num canguru. Vocês estão pensando no canguru? Vocês entenderam o que eu pedi? Pensem num canguru. Agora eu vou pedir outra coisa igualmente simples. Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. Funcionou? Mas vocês entenderam o que eu pedi? Por que não fizeram? Isso é uma questão de quê? Conhecimento, tá? Então, se você sabe como o cérebro funciona, fica mais fácil falar, mais fácil ensinar. Então, eu não sei se foi essa pergunta. Tomar em consideração as emoções e as fases ajuda você a ensinar, não é? Você sabendo o que as pessoas passam, o que elas sofrem, é uma forma mais simpática de você conversar. Então, já que vocês não conseguem não pensar no canguru, pensem quando vocês dizem para o seu filho: não bata no seu irmão. Não bata no seu irmão, não bata no seu irmão. Não come esse doce, não come esse doce. Isso é uma tortura, né? Tem um jeito melhor de fazer isso? Abraça o irmão. Irmão é para abraçar, irmão amigo outra vez, se abraça, aperta a mão. Você não pode afirmar as coisas negativas, porque não funciona. Então, não come esse doce, já comeu. O que você vai fazer? Coma comida. Você está com fome? Uma comida saudável, come isso, come aquilo. Coma. Não diga, não vou comer isso. Diz, eu vou comer outra coisa. Então, você está com fome. Você negar isso vai te ajudar na dieta? Não. Eu estou com fome, mas eu vou comer outra coisa. E você começa, então, a trabalhar. Então, coma bastante coisas saudáveis. Você tentar negar isso, nunca funcionou, gente. Pensa na indústria das dietas. Está com fome? Coma. Coma coisas de baixa caloria. Escolha coisas que... Cenoura. Não, eu não vou comer essa batata, não vou comer cenouras, que são saudáveis. Eu vou comer maçã, eu vou comer fruta, eu vou comer isso. E coma bastante salada. Faz um prato, 5 quilos de salada. E coma, toda vez que você estiver com fome, coma. Coma salada, coma coisas saudáveis, entendeu? E com isso, o que vai acontecer? Você não vai parar de comer, pode comer até... Coma de hora em hora. Depois de um tempo, você não vai ter mais vontade. E funciona. No livro O Cérebro Imperfeito, vocês vão ver os bugs cerebrais. Então, nunca diga, não faça isso, porque você vai ficar recorrente. Então, substitua, que aí você consegue. Você não consegue não pensar num canguru. Mas se você não quiser fazer isso, você pode pensar em outras coisas. Da mesma maneira, é numa dieta, tá? Não vou comer isso, não posso fazer isso, faz você pensar nisso todo o tempo. Então é uma coisa automacerante. Você não vai comer, mas seu nível de estresse vai subir, sua cortisona vai subir, e na hora que terminar a dieta, você engorda tudo outra vez. Por causa da ansiedade. Então, como a gente faz para controlar a ansiedade? Não negue. Lembra? Primeiro passo, admitir que tem um problema. Eu tenho fome, é muita fome, é uma fome excessiva que está me fazendo engordar. Ok, eu vou comer se eu preciso comer isso. Mas comerei coisas que me fazem bem. E pronto. Então você pode comer o que quiser.
compra uma quantidade de produtos dietéticos, distribui na casa todinha. O meu problema é o seguinte, que falta muito, então bota em toda parte. E come. Tem chiclete de baixa caloria, tem sem açúcar, tem um monte de coisa. Hoje em dia, nesse caso, tem uma série de ajuda e preencha. Coma 24 horas. Se divide as 24 horas de uma hora. Vê se você não emagrece. Mas peraí, eu vou comer o tempo? Sim. E o que acontece? Primeiro, vamos lá. Se você botar o relógio para despertar de hora em hora e você comer alguma coisa, querendo ou não querendo, o que vai acontecer? Primeiro, você vai ter oferta de alimento todo tempo, o metabolismo vai estar, tem muita coisa. Aí o metabolismo faz o quê? Sobe. Tá muita oferta, ele gasta mais. Então, no que sobe o metabolismo, você passa a gastar mais calorias. Você pega alimentos com baixo teor calórico, porque engordar é o seguinte, gente, é matemática. Se você come mais do que gasta, engorda. Então, para emagrecer, o que você tem que fazer? Aumentar o quê? A atividade física e diminuir as calorias. Então, se você encher o seu dia de alimentos de baixa caloria e aumentar a atividade, mas eu não gosto de fazer ginástica. Mora em qual andar? Quem mora em apartamento aqui? Levanta o braço. Ok. De hoje em diante, ou então só hoje, eu só vou usar a escada. Não vou usar elevador. E você faz isso, só usa escada. Quantas vezes você sai de casa? Vai na padaria, vai no mercado, vai não sei aonde. Sempre usa as escadas. Aumentou já a sua atividade. Então, você quer comer bolo? Eu quero comer bolo até morrer. Então, sobe de escada. Você mora no 5º andar. Se você passar a subir de escada, pode comer quanto bolo quiser. Olha a ansiedade sumindo. Olha a ansiedade sumindo. Você vai até o trabalho de carro, vai a pé. Mas é 1 hora de caminhada. Pronto, você vai poder comer brigadeiro, comer Big Mac. Olha a motivação. Vai a pé. Vale um Big Mac. Olha como você vai mais feliz. Só que com a atividade física você aumenta a sua musculatura. Musculatura gasta mais. Você vai notar que mesmo com o seu Big Mac você vai emagrecer. O negócio é não ficar infeliz. Quanto mais infeliz, mais fome você tem. Isso é um fato, tá? Quando você está infeliz, você sente muita fome. É um mecanismo compensatório, tá? Então, se você melhorar seu nível de felicidade, serotonina, essas coisas todas, você sente menos fome. Como pais e mães com profundas responsabilidades no processo educativo dos filhos, tendo que administrar tantas emoções, sensações e sentimentos entre espíritos, muitas vezes devedores, entre si. Como fazer para trazer a todos dentro do equilíbrio? Trazer todos dentro do equilíbrio. A gente, por exemplo, usou tantas palavras para descrever, e tem uma coisa fácil, não fazer aos outros você não gostaria que fizessem com você. Você gosta quando gritam com você na frente dos outros? Não faça isso. Você gosta de críticas constantes e recorrentes? Ajuda você? Você está errada, viu? Você está errada. Viu? Ouvi isso 10 vezes. Te ajuda em quê? Então não faça. Mau humor constante com relação a você. Então, é muito difícil. Qual a definição de caridade espírita? Dar dinheiro aos pobres? Benevolência e io voglio bene. Querer o bem das pessoas. Indulgência, ver com bons olhos. O nome disso é tolerância, compreensão, aceitação e perdão das ofensas. Então, se você praticar a caridade e a máxima de Jesus não fazer aos outros, você não gostaria, sua vida vai ser perfeita. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Porque se a gente neurologicamente pesquisar essas coisinhas, já vê que está absolutamente correto. E é simples. Viver é simples, a gente que complica. Doutora, falar mais a respeito da segunda parte do primeiro passo, perda do domínio da vida. Nós estamos sempre culpando os outros pelos nossos problemas. Tá? O nome disso chama-se transferência. Então, primeiro, admitir que você tem um problema. Aceitar que existe um poder maior do que você. Humildemente pedir ajuda e se propor a mudança, já muda a sua química cerebral. Não é um processo místico. Não adianta obrigar alguém a fazer terapia. Leva o cara à força. Não funciona. Então, só o fato de você buscar
já muda a sua química e permite uma maior aceitação. Existe uma máxima de Santo Agostinho que eu acho que é perfeita. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são o que são. E nós temos que aceitar isso. Tá? Nós não podemos mudar ninguém, só podemos mudar a quem? Então nós culpamos as circunstâncias da nossa vida. Carl Roger, ele é um psicólogo humanista. E ele tem um pensamento diferente de muitos outros psicoterapeutas. Ele diz o seguinte: o que aconteceu com você não importa. Quantas pessoas foram estupradas na infância? Todos se mataram? Todos ficaram doentes? Ou tiveram pessoas que superaram? Se a causa do sofrimento fosse o estupro, todos teriam o mesmo resultado. Não é. Então não foi o que aconteceu com você que definiu sua vida, e sim como você se sente a respeito disso. Então você não pode mudar o que aconteceu. Você não pode mudar seu pai, não pode mudar sua mãe, não pode mudar suas experiências, onde você nasceu. Mas você pode mudar o que você sente com relação a isso, pode? E mudando o que você sente com relação a alguma coisa, você muda a sua vida. O nome disso é ressignificação. Tá? Mudando a moldura, tudo fica diferente. Tem uma historinha que ilustra bem. Havia na China um homem muito pobre que tinha um pequeno pedaço de terra que ele trabalhava com muito esforço, com a ajuda do seu filho e um único cavalo que ele possuía. Então ele arava aquilo com muita dificuldade, era um solo difícil. Um dia teve uma tempestade e o cavalo fugiu. E o povo em volta disse: que desgraça! Seu único cavalo! E agora, como é que você vai fazer? Que coisa desgraçada esse, talvez. Passou a tempestade, ele saiu com o filho para procurar o cavalo. E achou o cavalo na floresta com 2 cavalos selvagens. Quando ele voltou, em vez de 1, ele tinha 3 cavalos. E o povo disse: que sorte! Você tinha 1 cavalo, agora você tem 3. Que beleza, que sorte você tem. E ele disse: talvez. O filho dele resolveu domar os cavalos selvagens, foi montar, caiu e quebrou a perna. E o povo disse: que desgraça! Seu único filho que te ajudava quebrou a perna, não pode lhe ajudar. Que sofrimento terrível, que desgraça! E ele disse: talvez. A guerra estourou na China. O imperador mandou convocar todos os homens válidos para lutar na frente de batalha. O recrutador chegou na aldeia, como o filho dele estava com a perna quebrada, não foi recrutado. Aí o povo disse: que sorte! Ele disse: talvez. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida depende do quê? Ponto de vista. Então, o que para uns é uma desgraça terrível, para outros é sorte. Tudo depende da maneira com que você olha. Então, mudando a perspectiva com que você vê alguma coisa, tudo fica diferente. O nome disso é ressignificação. Então, mudar a sua ótica faz com que as coisas sejam diferentes. Então, qualquer trabalho de modificação dessa visão faz isso. Então, quando você culpa todas as pessoas pelos seus problemas, quando a sua vida é só desgraçada, realmente não tem nada que você possa fazer. É melhor sentar e morrer. Para mudar, o que você precisa? Mudar o quê? Os seus olhos, sua perspectiva. Mas é difícil, tem coisas que ajudam. Fora da caridade não há salvação. Um dos grandes sucessos ao Alcoólicos Anônimos é que, no final, quando você supera aquela fase, é muito comum você se oferecer para ser padrinho. O que é que faz um padrinho? Um padrinho está lá, porque ele entende, porque ele apoia. Então alguém que está passando, liga, você consegue, eu consegui, eu entendo o que você está sentindo, e ele dá apoio. E isso enche a vida da gente, muda a química cerebral, ajudar. Então, um dos grandes sucessos do Alcoólicos Anônimos é essa colaboração. Então, quando você sai de si mesmo, da autopiedade, da sensação de vítima, e se torna o quê? Um produtor de sucesso, isso muda você. Então, quando você faz aquela, você olha no espelho, nossa, até que eu não sou tão miserável como eu achava que era. E só isso muda a sua postura diante de si mesmo. Então, ajudar as pessoas sem esperar retorno é uma das formas mais eficientes de mudança que existe.
Javier Salvador Gamarra. Ele é paraguaio, tá? Eu acho que agora está radicado no Paraná, acho que em Curitiba. E ele tem uma clínica que forma homeopatas e tal. Ele é uma pessoa muito conceituada. Gamarra, Gamarra. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês, então. Muita paz.